Olá, isso é Literatura para a Vida. Eu sou Luciane Raposo e hoje nós precisamos de um pouco de vento, já que as temperaturas continuam altíssimas. O outono, infelizmente, não se manifesta como a gente deseja. Em parte, também é associada à nossa responsabilidade. Todos os seres humanos, de modo geral, são responsáveis pelo planeta. Alguns mais, outros menos, mas cada uma das nossas ações, das nossas proposições, das nossas decisões de consumo, de cotidiano, de estilo de vida também tem relação com isso. E hoje eu quero falar sobre a nossa necessidade de ficção. Muitas pessoas, quando descobrem o poder dos livros, elas tomam um caminho extremamente radical. Elas só leem livros de não ficção, porque acreditam que histórias de ficção, que romances, que cozy mysteries, como eu tenho aqui em cima, que livros de cavalaria, de clássicos, seja lá o que for, são historinhas. Eu me lembro que há cerca de 1 ano e meio atrás, uma influenciadora digital no Instagram, respondendo uma caixinha de perguntas, disse que ela não lia livros de ficção, porque ela só lia livros da área dela. Ela é formada em biologia e dá aulas de etiqueta e elegância. E que ela não tinha tempo a perder com historinhas. Por aí a gente vê o nível, a bagagem, a falta de discernimento de uma pessoa que influencia outras. Lembrando que elegância é um termo muito abrangente e está associado à maneira como nós nos portamos, nos vestimos, nos comunicamos em qualquer circunstância. Nesse ponto, a literatura de ficção tem muito a nos ensinar. Um dos meus romances favoritos é A Divina Canção, um romance que eu li pela primeira vez, eu tinha uns 10 anos de idade. Neste ano eu já reli um outro livro que li mais ou menos na mesma época, se transformou no vídeo Romance de Transformação, que é recente no canal. Mas a gente percebe que muitas vezes há um radicalismo nessas pessoas. Essa leitura tecnicista, ela empobrece a nossa vida de leitores, empobrece principalmente a nossa habilidade de pensar, de construir ideias e de expressar ideias. Eu tenho na minha biblioteca, na estante do lado de lá, uma seção de conhecimentos mais técnicos, alguns ligados à área de formação de leitores, de escrita criativa, já que eu sou escritora, tenho livros publicados, estou escrevendo mais um e preparando outro para publicação. Livros de desenvolvimento pessoal, de organização, de disciplina, de foco, livros realmente sérios nesse sentido. Do lado de cá eu tenho, nesse outro nicho, eu tenho livros de história geral, história do Brasil, história da arte, filosofia, sociologia, biografias. Hoje mesmo num curso eu mencionei a biografia do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é o melhor exemplo de um pluriapto que não aplicou na sua vida a disciplina e o foco, e por conta disso o resultado não foi muito benéfico para ele mesmo. E com relação a isso, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que não leem livros de ficção porque não tem tempo a perder com historinhas, porque não gostam de historinhas, porque não conseguem acompanhar historinhas. Não existe livro de historinhas. Mesmo livros para crianças são de ficção muitas vezes, mas é uma ficção adaptada àquela cognição, aquela maturidade. Conforme a criança vai avançando, ela vai construindo um repertório capaz de fazer com que ela possa interpretar mais profundamente, uma camada mais profunda da compreensão. Uma das maiores dificuldades entre os leitores que são estudantes de ensino médio, de ensino fundamental, às vezes até da universidade também, é a incapacidade de compreender enunciados, porque enunciados, na verdade, de provas, de testes, de artigos, muitas vezes são pistas sobre o que é aquilo, não conseguem contextualizar. Muitos adultos não entendem mais o que é uma metáfora, não entendem um exemplo, não entendem uma associação de ideias. E isso tem relação principalmente com a perda da capacidade de
compreensão ficcional. Nesse momento, estou lendo 2 livros de ficção de 2 dos meus autores favoritos. Marcos Rey, que esse é um dos primeiros livros dele, A Arca dos Marechais. É um romance psicológico, e esse eu leio na rua. E no desafio de livros, né, no projeto de 9 livros para 2024, o livro do momento é esse aqui, Memórias Póstumas Brás Cubas. Ele tem um capítulo logo no início, porque o Brás ele está delirando, né? E o Brás Cubas são memórias póstumas. Então significa que é alguém que já morreu, contando a história dele, e na verdade contando a história do Império, da sociedade da época. Tem sim um capítulo em que ele está delirando, e é um capítulo mais difícil, mas você ultrapassa aquele capítulo com persistência e segue em frente. E a minha preocupação quando eu ouço adultos formados, adultos em busca de estudos, adultos que influenciam crianças, que influenciam outros adultos que são ativos na sociedade, é no sentido deles classificarem a ficção, a boa ficção, como historinhas. E aí a pessoa não consegue avançar para uma camada mais profunda. Um dos exemplos muito comuns é o romance A Mão e a Luva, que foi até tema de debate hoje na aula que eu dei de manhã, e que essa temática foi abordada. Porque para muitas pessoas A Mão e a Luva é um romance sobre interesses, casamento por interesses. Mas qualquer relação que nós temos com o outro é uma relação de interesse. Se a gente se apaixonar por uma pessoa, a gente tem interesse ou na questão física, emocional, cognitiva, seja lá o que for, alguma coisa que nos atrai. Quando a gente fala em interesse, não significa necessariamente interesse pecuniário, não significa que você quer tirar uma vantagem. É algo que atrai o seu olhar, atrai a sua compreensão, atrai o seu desejo de estar junto. E Machado é muito bom nesse sentido. Ele apresenta muitas vezes enredos básicos, enredos aparentemente muito simples, e trabalha ali todo o perfil psicológico, a alma humana, seus conflitos, suas dificuldades, suas interpretações do mundo, porque o que a gente sente muitas vezes, o que a gente pensa muitas vezes, não é exatamente a realidade, é a nossa interpretação da realidade. E Machado de Assis é muito bom nesse sentido. Por conta disso, muita gente às vezes para a leitura dele ou foca apenas naquilo que é pop, digamos assim. Então, Dom Casmurro é conhecido como Capitu traiu, Capitu não traiu. O problema não está em Capitu. Quem lê percebe que o problema está em Bentinho. Haja ou não traição, o problema ali é aquele homem, desde a infância. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente diz que leitura de ficção é historinha, é coisa de criancinha, mostra que nós ainda não compreendemos que precisamos refletir, sim, sobre o cotidiano. Precisamos refletir sobre as nossas ações, as nossas relações, as nossas decisões, o nosso papel no mundo. E isso tem relação com tudo que vem acontecendo, questões climáticas, questões sociais, questões relacionadas a convulsões sociais, a uma série de conflitos e problemas, às vezes no nosso próprio cotidiano. Então, sim, um Marcos Rey da vida, um Machado de Assis da vida, outros autores também, o Dickens faz isso muito bem também. São autores que contam histórias, sim, porque desde tempos imemoriais os homens sentam ao redor de fogueiras, ao redor de outras pessoas, e eles precisam compreender a realidade, pensar a sua realidade e amadurecer a partir de histórias, porque nós somos seres históricos. E quando nós desprezamos essa habilidade de compreensão, nós não desenvolvemos o pensamento crítico reflexivo. A parte científica, a parte histórica seca não nos dá essa habilidade de ver além das aparências. Então nós precisamos de ficção, porque a ficção faz com que nós nos reconheçamos no espelho da literatura. E a literatura tem como principal papel nos fazer repensar aquilo que somos, aquilo que não somos, aquilo que podemos ser, para tornarmos o mundo mais equilibrado. E acima de tudo,
para que possamos ter vidas mais inspiradoras com a literatura e com a vida.